gente. Boa tarde. Hoje eu sou a Adele e hoje a gente vai falar sobre observação em tempo de pandemia. Como que a gente pode aprender em diferentes contextos virtuais? Bom, como eu já falei, meu nome é Adele, eu sou UX designer desde 2008, eu tenho experiência em pesquisa, arquitetura de informação, estratégia e concepção de novos produtos. Eu sou graduada em administração e especialista em publicidade e marketing pela ECA USP, sou certificada em design de serviços pela Coupa Design e em negócios estratégicos pela Universidade de Harvard. Eu realizei projetos para empresas como UOL, Rede Record, Local Web, Geek, Vagas e agora eu sou sócia da Tudux, uma consultoria de experiência de usuário. E sou professora de UX Research, UX Design e UX Strategy em diversas escolas. Integro o time do Coletivo Calamar, o time de professoras voluntárias da Reprograma e apoio iniciativas voltadas para o empoderamento da mulher na tecnologia. Para a gente começar falando sobre observação, eu queria falar um pouco sobre o que é observar. Então, a observação, ela consiste em perceber, ver e não interpretar. Ela é relatada como ela foi visualizada, sem que, a princípio, as ideias interpretativas dos observadores sejam tomadas. Então, quando a gente vai para o campo, quando a gente vai observar pessoas, quando a gente vai observar comportamentos, a gente vai lá, olha, aprende, anota e volta. A gente não interpreta nada, a gente guarda esses dados para que a gente possa cruzar eles mais para frente. O outro dia eu estava no Instagram e eu estava lendo um negócio sobre o BBB e eu achei muito interessante essa frase do canibal vegetariano, que ele fala assim: o benefício de observar à distância é poder enxergar as coisas sem envolvimento. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente vai para o campo. A gente olha e a gente observa, a gente aprende, a gente está longe e a gente não julga. Então, a gente não se envolve com aquilo ali, com aquele cenário. Vou contar um pouco, para a gente falar sobre como que a gente faz agora na pandemia, eu queria contar um pouco como que a gente fazia antes da pandemia. Eu já falei isso em outros eventos, mas tipo, acho que vale a pena a gente trazer agora. A primeira coisa que a gente fazia, a gente escolhia um lugar. Então, esse lugar podia ser um trem, podia ser um ônibus, podia ser um metrô, podia ser um aeroporto, podia ser só um local de passagem, um museu, não importa. O que importava era aquele lugar e aquele contexto do momento. A gente mapeava o que acontecia e como essas pessoas se comportavam. E para a gente fazer isso, a gente olhava qual era a faixa etária que elas tinham, quais eram os livros que elas estavam lendo, se é aquela música que escapa do fone, então o que é que elas estão ouvindo, quais são as expressões, quais são as gírias do momento, como que elas usam o celular, quais são os principais aplicativos que elas estão usando, quais são os temas de conversas, se tem comércio local, se elas vão naquelas lojinhas do metrô, enfim, se o shopping vagão entra, se não entra, o que ele vende, como ele fala, e quais são as marcas que elas carregam, as marcas que elas estão falando, que elas estão usando ou que elas estão consumindo. E aí, quando a gente saía, a gente consolidava as anotações. E o que é consolidar essas anotações? A gente criava um monte de PPT, com vários prints, comentários, do tipo, a gente anotando algumas coisas, alguns momentos. A gente também criava infinitos blocos de notas. Eu tenho vários no meu celular, do tipo, do que está acontecendo, ou no meu caderno mesmo, do tipo, eu levava um caderninho e saia anotando. E algumas vezes a gente criou mapas no Mind Maps, que é para a gente conseguir fazer uma cartografia social daqueles acontecimentos. Então, tipo, a gente ia colocando, por exemplo, do metrô, do trem ou do metrô, estação por estação, o que acontecia, e a gente ia colocando por região. Quando vamos observar as pessoas, investigamos o que dá expressão e o que transforma os modos de produção. Escutamos os ruídos e incômodos e o que faz parecer que está ali, mas que não tinha visibilidade. A gente olha para as pessoas e a gente tem que olhar para elas a fundo, a gente tem que aprender com elas, a gente tem que entender o que é que elas querem e o que elas estão fazendo naquele momento. Tudo ia bem, a gente fazia isso, tipo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez no mês, 2 vezes no mês, dependia um pouco da correria do trabalho, mas a gente sempre tirava um tempo para fazer isso. E aí chegou março de 2020, junto com ele veio a pandemia. O que a gente faz agora? Porque os projetos de pesquisa continuavam, tinha alguns temas do momento, algumas coisas que a gente queria aprender, e a gente não sabia onde buscar isso, porque as pessoas elas estavam, tipo, em casa. E aí o mundo estava vivendo um momento nunca vivido antes. E nós estávamos com medo, inseguros e não tínhamos certeza de nada. A gente e todo mundo, né? A gente só lia notícias, só consumia conteúdo e você começa só a consumir aquilo no virtual. Então, como que a gente faz? Como que a gente aprende com as pessoas, onde é que elas estão agora, o que é que elas estão fazendo? E aí veio a pergunta, que é como poderíamos aprender com esse momento? O que a gente pode aprender com esse momento também? Primeiro, a gente ficou onde todo mundo estava naquele momento, que era em casa e online. Não tinha para onde a gente fugir. Tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo estava em casa trancado, todo mundo estava online o tempo inteiro. Então,
vamos onde as pessoas estão, né, galera? Então, como que a gente pode investigar um território presencial em um contexto virtual? Porque o que antes a gente tinha familiaridade com esse território presencial, agora tudo mudou. Então, esse contexto ele se tornou virtual. Então, como que a gente faz para entrar na vida dessas pessoas nesse momento? A gente começou a criar planos de fundo, né, para exibir nas conferências online, no encontro virtual com os amigos, naquela conversa com a família. Todo mundo começou a criar um cenário atrás. Então tá tudo caótico, mas a gente tem um cenário glorioso que está funcionando super bem, a gente está passando que está todo mundo bem. Enfim, então esses planos de fundo, como que a gente pode aprofundar nessas conversas, sendo que as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar? Então, porque os cenários estavam criados, como que a gente pode ultrapassar esse cenário, né? Como que a gente poderia ultrapassar essa barreira? E aí vieram algumas perguntas que a gente começou a se fazer, que era a primeira, como poderíamos nos aprofundar em um território que a gente já conhece tão bem? Porque a internet, a gente está na internet desde quando? Desde sempre. Então, desde sempre não, né, galera? Mas assim, a gente está já faz bastante tempo. Então, a gente já conhece muito bem, a gente sabe como ela funciona, a gente projeta para a internet. Então, como que a gente pode, como que poderíamos nos aprofundar ainda mais nela? Como e o que podemos aprender com as pessoas nesse momento em que todos estão desconfortáveis, porque está todo mundo desconfortável, a gente ainda está desconfortável com esse momento. Isso ainda não passou. Então, o que é que a gente pode aprender com as pessoas agora? E a outra coisa é como entender sobre esse cenário e ampliar o nosso repertório. O que é que a gente pode entender sobre esses acontecimentos? Como que eu posso ampliar o meu repertório? Como que a gente pode conseguir conversar com as pessoas e ultrapassar essa barreira desse cenário montado, né? Como que a gente vai no cenário caótico. E aí, a gente voltou para alguns lugares que a gente nunca deveria ter saído. O primeiro de todos era os grupos do Facebook. Eu confesso que eu tinha dado um tempo do Facebook, mas para os grupos eu estou sempre lá. Por quê? Porque os grupos eles contam muito para a gente. Eles trazem discussões de diferentes classes sociais, eles mostram as necessidades dessas classes sociais, dependendo da temática do grupo que você está inserido. A gente tem um aumento, a gente conseguiu visualizar um aumento do empreendedorismo de necessidade. Todo mundo se virava para pagar as contas do mês. Aí rolava mais uma demissão em massa, todo mundo voltava e se virava para pagar as contas do mês ainda mais e inventava, tipo, de fazer um doce, de fazer uma comida, de fazer algo que pudesse ser vendido. A gente começou a perceber também a criação de subgrupos e validações de pertencimento a um determinado grupo. Então, por exemplo, para eu participar de um grupo de corretores, eu tenho que ter uma validação, eu tenho que me sentir pertencente àquilo. Eles precisam achar também, era um julgamento dos dois lados, então, eles precisavam achar que eu pertenço àquele ambiente e que eu posso interagir com eles. Outro lugar que a gente, nem todo mundo gosta de estar, mas eu gosto muito, são os grupos de WhatsApp. Confesso que não sou a pessoa que manda gifs de bom dia, mas eu gosto bastante de estar dentro desses grupos. Por quê? A gente aprende bastante sobre pessoas e sobre ondas e sobre necessidades que elas têm ali dentro. Então, das coisas que a gente pôde observar nesse período é que a disseminação das fake news ela veio ainda mais forte, ela veio ainda maior. A gente percebeu também que teve um momento que estava todo mundo saturado dos grupos de WhatsApp, estava todo mundo saturado de se comunicar o tempo inteiro. Então a gente queria ficar offline, mas a gente não conseguia. A gente vê o sentimento de querer impor um limite, mas se a gente não responder logo aquele amigo que, sei lá, vai que ele está sozinho, está triste, então pode ficar feio, aquela pessoa pode estar precisando de uma ajuda e a gente precisa ajudar de alguma forma. A gente também observou novas correntes, novos golpes, encontros virtuais e famílias ainda mais unidas ou ainda mais separadas, porque, enfim, as pessoas romperam um pouco, do tipo, a gente tem as nossas crenças, a gente acredita em alguma coisa, então nem todo mundo concorda com todo mundo, então a gente viu que as pessoas acabaram se separando um pouco mais. E também a criação de grupos de trabalho. Então, o que antes a gente criava só para resolver alguma coisa ou para se comunicar, hoje em dia os grupos de trabalho no WhatsApp, eles são super fortes. Então, o que é um problema, porque a continuidade do trabalho fora de hora e o acesso de urgência agora, será que eu estou lascado? Será que vai dar tudo certo? Será que meu chefe vai ficar com raiva? Então, a gente tem que ter um pouco cuidado com isso também. E a gente deu a sorte que já estávamos acompanhando há um tempo um grupo de motoboys. A gente está em vários, mas esse dos motoboys é um que particularmente eu acompanho já faz um tempo. E a gente viu um movimento que os caras estavam com muito medo e de repente veio o boom dos aplicativos de delivery. Eles precisavam colocar comida em casa
Então, eles não sabiam como ter segurança nesse momento, e eles eram a ponte, né, entre o supermercado e a gente, entre o restaurante e a gente, entre a farmácia e a gente, porque estava todo mundo em casa e eles estavam lá sendo, tipo, linha de frente, serviço essencial, te entregando aquilo que você tinha medo de sair de casa para resolver. Então, a gente viu, tipo, o sentimento de medo, a formação de comunidade no sentido, tipo, um ajuda o outro, um vai, dando a mão para o outro, porque juntos eles poderiam ser mais fortes. E através dessa articulação, desse fortalecimento dessa comunidade, a gente viu também surgir alguns movimentos, que, por exemplo, essa galera não tem direitos, então eles precisam ter direito. Eles se juntaram e eles começaram a se alinhar dentro desses grupos. E veio o break dos apps, que foi o dia que eles paralisaram, porque ia ficar caro. E o cara que, por exemplo, furasse e eles descobrissem, no grupo que eu estava, por exemplo, o cara que furasse e eles descobrissem, o cara ia ser banido do grupo. E ali tem as informações, né? Tem a troca do que é golpe, do que não é golpe. Tipo, como eles estão se sentindo, como eles não estão se sentindo. E outro território que a gente investigou e que a gente entrou bastante foi o Instagram. Tipo, para muita gente, o Instagram é algo que é muito incrível, é algo muito visual. Para outros é tipo, meu Deus do céu, que saco, eu não aguento mais. As pessoas compartilhando coisas. Mas para a gente ele é um ponto bem interessante de estudo. Por quê? Porque quando a gente olha para as lives, para compartilhamento de imagem, compartilhamento de vídeo, a gente viu uma classe A, B e C1 mostrando que estava bem o tempo inteiro. Olha aqui como a gente está bem durante a pandemia, olha a nossa casa, olha o bicho que eu adotei, olha o meu cachorro, olha o meu gato, eu estou muito segura. Mas a gente nunca conseguia ver o bastidor, né? O que está por trás desses stories. Então era sempre algo para a gente poder explorar, para a gente poder investigar um pouco mais. Outro ponto é que todo mundo de repente virou produtor de conteúdo. Então, eu lembro que teve um dia que eu tinha, acho que 16 lives rodando no meu Instagram ao mesmo tempo, era 7 da noite, eu falei, 7 da noite é o horário oficial das lives. Então, todo mundo virou produtor de conteúdo, todo mundo queria contar um pouco do que faz, ou do tipo, só mostrar, chamar um amigo para conversar sobre alguma besteira, enfim. Mas de repente todo mundo queria mostrar que podia falar sobre alguma coisa. E a gente também viu que o cancelamento ele veio ainda mais forte, e ele vem ainda mais forte até agora. Porque aos olhos dos outros, qualquer coisa, qualquer deslize que acontece, a gente vai parar no tribunal da internet. E o tribunal da internet é algo muito perigoso. Porque, da mesma forma como ele te enaltece, ele também pode te derrubar e você demorar muito para se recuperar. E a gente viu uma ansiedade em mostrar que o tempo inteiro a gente está bem. Tipo, apesar de tudo, olha como eu tô bem, apesar de tudo, olha meus stories aqui hoje, eu e meu cachorro super felizes, de tipo, comprei esse chá, tô fazendo isso aqui. Só que uma coisa que a gente não conseguiu ver tanto foi, por exemplo, como a classe C2 da IE, ela estava se virando, porque ela estava indo para o trabalho. Então, como são classes do tipo que eles compartilham, mas eles compartilham mais por nicho, do tipo em determinados grupos, a gente começou a observar que os status do WhatsApp, eles funcionavam muito mais para a classe C2 da IE do que o Instagram, né? E aí, outra coisa que a gente viu também dentro do Instagram são as enquetes e as perguntas. A gente aprendeu que na construção das perguntas, a gente aprendemos na construção das perguntas, no compartilhamento das respostas e em como nos expomos com a garantia de um anonimato. Porque quando a gente está respondendo qualquer coisa, a pessoa que recebeu a sua resposta, ela sabe que foi você, mas ela não te marca. Então, você pode contar de coisas que você não contaria para ninguém, até alguma coisa que você gostaria realmente que ela te marcasse, que você fosse exposto. E as caixas de perguntas, elas são ótimas para a gente mapear opiniões, dores, necessidades e preferências sobre um determinado tema. Então, tem uma pessoa que eu sigo que todos os dias ela faz uma série de enquetes, e são coisas tipo muito caderno de perguntas de quinta série, mas que todo mundo vai lá responder e as pessoas ficam aguardando. Tipo, hoje em dia, ela começou tendo 200 respostas por dia, hoje em dia ela tem tipo 2.000 respostas por dia. Então, é muito interessante ver como que a gente consegue, como que a gente está falando sobre as nossas preferências por aí, como que a gente quer que a nossa preferência ela seja validada. E como que a gente observou através desses territórios, né? Como que fomos observar através deles? Primeira coisa, nós listamos possíveis temas para acompanharmos. Então, a gente faz isso, a gente já fazia isso quando a gente ia para a rua, quando a gente fazia isso presencial, mas a gente voltou a fazer isso no virtual. Então, a gente lista um monte de tema que a gente quer aprender, que a gente quer ver como que as pessoas estão falando dele, como que elas estão agindo, como que elas estão apresentando isso para o mundo. Então, depois que a gente lista esses temas, a gente busca por temáticas, por grupos,
por lives, por pessoas produtoras de conteúdo. Isso aqui vale do mais simples ao mais elaborado. A gente vai procurar por stories, por hashtags, por marcas que estão se relacionando com essa temática, por serviços consumidos e por serviços prestados e que se relacionam com isso. E mapeamos grandes comunidades virtuais. Qual é o perfil dessa comunidade? Como as pessoas que estão lá dentro se comportam? Qual é a relevância dela? Qual é a permanência das pessoas, por exemplo? É algo que é volátil, tipo, as pessoas entram, elas ficam um tempo e elas vão embora? É só ligada a um tema do momento ou é algo mais perene, onde as pessoas entram e elas permanecem, elas ficam mais tempo ali dentro? E aí, quando a gente faz isso, a gente tira muito print. É print pra caramba. A gente anota coisa pra caramba. A gente vai buscar referência, tipo, aí a gente volta, a gente printa mais, a gente vai guardando essas referências. Por exemplo, no meu celular, eu tenho uma pasta absurda de print. No meu Drive, eu tenho outra pasta absurda de print, porque quando eu preciso, eu já sei onde eu posso ir, e todos classificados por temática. Porque quando eu preciso, eu vou lá atrás para poder ler, para poder trazer isso e para a gente poder trocar. E quando essa temática ela se torna relevante para algum projeto, a gente faz um aprofundamento através de desk research para a gente ganhar ainda mais repertório. Porque nesse momento eu vou cruzar, tipo, as minhas anotações com as informações que eu estou encontrando no meu desk, e aí a gente vai conseguir evoluir isso, né? E aprender ainda mais. Tipo, vai poder ter um repertório para aprofundar mais numa conversa, para ter repertório ainda mais para criar um roteiro de pesquisa, para poder entrevistar as pessoas de uma forma melhor. E no fundo, toda aglomeração virtual em torno de um determinado tema tem um ponto em comum. As pessoas estão sempre conectadas a uma determinada tensão, buscando formas de aliviá-la. Quando a gente olha para uma comunidade, elas estão juntas porque elas estão tentando achar uma forma de aliviar aquilo que elas estão sentindo. Tipo, elas estão buscando uma forma, seja aliviar de uma forma boa ou de tipo de sentir aquele alívio mesmo, de tipo, ai, finalmente resolvi isso aqui. Então, é isso, gente. Essa é a forma que a gente faz. Eu espero que vocês apliquem no projeto de vocês daqui para frente e obrigada.